tempero da vida eu vou te ensinar. Temperar a vida cê vai aprender. E se quiser é só colocar em prática agora o que eu vou te dizer. Um pouco de amor, um pouco de axé, muita confiança e também muita fé. Muita confiança e também muita fé. Confia no processo com Regina Marques. Laia, laia. Boa noite, gente! Estamos aqui com mais um Temperando a Vida com Regina Marques e esses dois convidados maravilhosos que vieram hoje. Gente, eu estava ansiosa por esse programa. Claro que todos os meus convidados aqui são muito bem-vindos, mas esse programa realmente eu estava ansiosa. Estava ansiosa porque é um assunto que me deixa muito feliz de falar e de passar para vocês, que é a relação de comida com emocional. E o Yuri, né, gente? Yuri não tem palavras para falar do Yuri. Yuri é Yuri. Quem conhece o Yuri sabe quem é Yuri. Então, eu estou feliz demais com esse programa hoje. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Fala aí um pouco de você, Yuri. Eu sou o Yuri, tenho 29 anos, sou formado em gastronomia, trabalho com gastronomia desde sempre, né, Rê? É. Tanto na parte de marketing, já tive produção de temperos Temperos caseiros. e chili style. Amo estudar essa parte de comportamento, história, o que a comida representa. Sou muito da análise sensorial também, gosto de entender a origem do que comemos, os porquês de comermos como comemos e analisar sabor, textura, a interação que os ingredientes têm. Trazem, né? Gente, quando eu conheci o Yuri, eu fiquei muito tensa, né? Porque eu fiquei assim, meu Deus, será que eu mando uma comida para ele? Será que eu não mando? Porque, assim, a opinião dele, para mim, era muito importante. Porque eu seguia ele nas redes sociais e via que as pessoas seguiam, entendeu? Então, assim, para mim, foi assim. Só que foi muito bacana. A gente fez uma amizade bacana. Ele aprovou as minhas comidas. Fiz até um ovo de Páscoa em homenagem a ele. Verdade. E vendeu horrores, viu, gente? Foi muito bom. Então, foi muito bom conhecer o Yuri. E eu sigo ele, acompanho ele nas redes sociais justamente por isso. Por causa dessa intimidade que ele tem com a comida. De analisar cada detalhe, cada coisa, assim. E aí, é uma coisa, assim, bacana, porque quem estuda, né, quem vai a fundo mesmo naquilo que faz, sempre faz com maestria, né? E eu sigo mesmo, eu vou... Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para ele, eu falo com ele. É muito bacana ter a amizade dele e ter essa reciprocidade dele. E assim, detalhe, ele não alisa não, viu? Se ele tiver que não gostar também, ó, Zé Fini. Né, Yuri? Aí é por sua conta. Se ele não gostar, ele não fala que gostou. Eu tenho até medo que vai comer um ceviche agora, tô até tremendo. Vamos falar com a Elisete agora. Elisete é minha amiga de infância, mas é uma pessoa, assim, que além de amiga, é uma profissional que eu admiro muito. Que eu trago comigo, assim, a gente sempre conversa sobre vários assuntos, ela é psicóloga, e eu pedi para ela vir hoje no programa para falar sobre a relação de comida com o emocional, né? Porque eu confio muito nela para falar sobre isso. E se apresenta aí, Elisete. Muito obrigada, Regis, pelo convite. Eu sou Elisete, sou psicóloga já há 18 anos, tenho 50 anos e... A minha especialidade é atendimento clínico e o comportamento humano é uma coisa que sempre me trouxe muita curiosidade. Eu gosto muito de estudar sobre o ser humano, sobre por que nós nos comportamos da forma que nos comportamos. E o alimento faz parte desse contexto, né? Nós temos uma relação com a comida, assim como temos uma relação com qualquer outra coisa na nossa vida. E vai ser um prazer estar com Yuri e Regina. Muito obrigada pelo convite. É ótimo estar com vocês hoje. Obrigado. Não, e eu Estamos acho... animados, né? Eu também tô super animada, porque eu acho que casou o assunto muito bem. Tipo assim, você é um especialista em comida,
E você também pesquisa relações da comida com outras coisas, né? Eu sei disso, porque eu vejo tudo que você posta e você sempre pesquisa. Por que a gente come? O que a gente come e tudo. E a Elisete, eu falei pra ela, falei assim, Elisete, eu queria um trabalho sobre a relação da comida com o emocional. Porque a comida, gente, ela influencia no emocional. Às vezes a gente come sem querer, às vezes a gente come porque tá triste, a gente come porque tá feliz, né? E tudo tem a ver, né? Agora, assim, aonde achar esse equilíbrio? Muita gente precisa achar esse equilíbrio, entendeu? Por isso que eu tô animada com esse programa, porque muita gente fala comigo sobre isso. Porque as pessoas precisam, às vezes, um direcionamento sobre isso, sobre gente, o que a gente vai fazer? Então, assim, vocês dois agora se virem. Vamos lá, eu vou perguntar aqui primeiro pro Yuri. Yuri, quando você é muito jovem, 29 anos, quando você fala 29 anos, parece que você fala que tá velho. Você é muito jovem. Mas por dentro... É porque você tem muita experiência de vida, né? E você é um cara que tem muita bagagem. E aí, quando a pessoa tem muita bagagem, ela se sente mais velha, né? Eu sei disso porque eu já vivi isso também. Mas você é muito jovem. Quando que você começou a estudar sobre comida? Eu não sei te dizer especificamente quando eu comecei a estudar. Desde criança você gosta de cozinhar? Você gosta? Não, eu venho de uma família que sempre cozinhou o básico muito bem feito. Então essa exigência com o muito bom a partir do muito simples, eu sempre tive. Uhum. Quando eu me mudei para Goiânia, nasci no interior de Goiás, vim para Goiânia com 15 anos de idade, eu aprendi a cozinhar, porque fui morar sozinho, e comecei a sair para restaurantes. E comecei a me entender com a comida, com os restaurantes, nessa época. E sempre querendo entender por que a comida de um prato de um lugar é diferente do prato de outro, sendo o mesmo prato. Por que esse risoto é mais gostoso que o outro? Por que essa massa é mais gostosa que essa? E aí eu começo a ter essa curiosidade. No meio da faculdade, eu fiz engenharia civil, antes de fazer gastronomia. Eu não gostava do meu curso e criei um Instagram para dar dicas de onde comer, onde eu gostava de comer. E compartilhava os lugares que eu gostava e ponto. Não tinha nada além disso. E eu me lembro muito bem de uma seguidora que me falou o seguinte, isso me marcou muito. Tudo que você indica é bom. Por que é bom? Eu falei, não sei. Como assim? Aí ela, por que essa rosca é boa? Eu falei, porque é uma rosca rendada, macia, o que mostra que teve uma boa sova, fermentou direitinho, é equilibrada na quantidade de recheio, a proporção entre massa e recheio é agradável. E aí eu comecei a entender que comida podia ser analisada. Com certeza. E aí foi quando eu descobri análise sensorial. Mas o estudar sobre comida, ele vem um pouco depois, quando eu comecei a perceber que a comida nasce por uma determinada razão, ela transcende o tempo por outras razões, e o que comemos hoje, muitas vezes, é diferente do que era quando surgiu. E aí foi quando eu comecei a ter esse interesse em me aprofundar no estudo de comida, da relação das pessoas com a comida, da relação com a comida, com o tempo, com o espaço e tudo mais. Nasce muito disso, são fases que se complementam. E faz toda a diferença mesmo, Yuri. O jeito que a pessoa prepara, a questão, não é só a questão do tempero, mas é todo o processo que a pessoa faz, até o tempo que você gasta para fazer a comida. Até o tempo que você dedica para fazer a comida e até também o sentimento que você coloca na comida. Eu penso também que isso faz toda a diferença, entendeu? Porque eu mexo com buffet, né? Então eu percebo que muitas vezes, às vezes que eu tô envolvida ali, que eu faço, que eu que preparo, que eu coloco as minhas mãos e tal, a coisa sai de um jeito. E às vezes não sai do jeito que eu quero, porque não tem né, eu acho que tudo tem uma química, né? E você, qual que é a sua relação com a comida, Elisete? Depois você vai falar como é que é a relação que a gente tem que ter com a comida, mas eu quero saber a sua. A minha relação com a alimentação, eu estava até pensando nisso antes de vir, né?
eu venho de uma família, porque a nossa relação com a comida, ela traz uma história do nosso ambiente, traz uma carga genética dos nossos antepassados, né, das gerações anteriores. E a minha mãe me ensinou desde cedo a entrar em contato com a verdura, com a carne, com o arroz, com o feijão. E a minha mãe, ela fazia o alimento de uma forma muito simples, até mesmo por questões financeiras e econômicas que nós tínhamos na época. Então, o meu paladar hoje, ele aceita quase tudo. Eu não tenho um paladar muito restritivo, né? Não, mas vai comer esse ceviche aí, vai comer. Porque a minha mãe apresentou tanto as verduras quanto a carne, então a gente morava na roça. E lá, muita fruta, muita variedade de carne, de porco, de galinha, né? Pelo menos eu já vim com esse contexto, os meus irmãos tiveram uma nutrição um tanto mais empobrecida, mas a minha mãe me ofereceu tudo isso. Então, eu consigo comer uma fruta sentindo prazer comendo essa fruta. Eu consigo comer alface sentindo prazer comendo alface. Eu também. Né? Que a minha relação com a comida é uma relação aprendida pela minha experiência de vida e também porque a gente chega na vida adulta, nós temos que trazer todo o contexto para a vida adulta. E muitas vezes a gente chega na vida adulta com o nosso paladar infantil. Eu só vou comer aquilo que eu quero, só aquilo que me dá prazer, só aquilo que o meu paladar quer, né? Então, a minha relação com a comida, ela tem uma relação de responsabilidade com a minha saúde física e emocional. Isso é muito bom, né? Isso Isso é muito bom, porque hoje em dia eu percebo que os jovens, assim, adolescentes, né, não tem muito essa relação boa com a comida. Com essa comida que a gente aprendeu a comer. Você é mais jovem, né, Yuri? Mas apesar de ser mais jovem, você tem um conhecimento de causa diferenciado. Você experimenta de tudo, você come de tudo. Não é todo jovem que é igual a você. Então, você é um caso à parte. Mas a juventude hoje não aprendeu o que a gente aprendeu, né? Eu comia de tudo, gente. Eu comia quiabo, jiló, eu como de tudo, tudo de legumes e verduras. Eu não sou muito chegada em carne, mas como de tudo, né? Como maxixe, inhame, tudo. Pra mim não tem restrição com nada, entendeu? Eu só não sou muito chegada em carne, não sou chegada, mas se tiver que comer, eu como. O que eu queria muito levar para o público hoje, e eu queria muito falar com vocês dois sobre isso. A relação da comida com o emocional. A alimentação interfere demais na nossa saúde emocional. De que forma? Se você tem uma alimentação equilibrada, né, isso vai fazer bem para o seu organismo. Quando você consome muito açúcar e muita gordura, você vai sobrecarregar o seu metabolismo. Isso vai afetar os seus órgãos internos, principalmente o sistema gastrointestinal, principalmente o intestino. E com isso, você vai ter alguns problemas de saúde que vão fazer com que a longo prazo você tenha problemas emocionais. Porque quando você come mal, você está maltratando o seu intestino. O seu intestino não funcionando bem, você vai ter problemas para digerir, isso vai te trazer dor. Então essa dor vai começar a te incomodar. Você vai ter problemas com o sono, você vai ter problemas com ansiedade, né? E tudo isso afeta a nossa saúde emocional. Então, uma alimentação equilibrada vai contribuir para que nós tenhamos mais qualidade de vida quando a gente fala das nossas emoções. Então quer dizer que se eu comer adequadamente eu vou ter saúde emocional? Não necessariamente, precisa de todo um contexto. Não é só a alimentação, mas ela interfere diretamente, né? Ela faz parte, né? Isso. Então, quando você come bem, você se sente bem. E você, Yuri? Você lidar como com a comida? Assim, porque você é uma pessoa que trabalha com... Você é um crítico gastronômico, na minha opinião. Você fala que não, mas é. Você é uma pessoa que trabalha com gastronomia. Você visita restaurantes, você visita lugares, você experimenta, você fala bem, né? Fala mais ou menos quando não é bom, você fala... Enfim, você trabalha com isso. E você é expert nisso, porque eu sei que é. Como que você lidar com a comida? Você, a pessoa do Yuri, para você se alimentar, para você lidar no dia a dia com as suas emoções.
Porque todo mundo tem o emocional, né? Todo mundo tem aqueles dias de altos e baixos. Como que você consegue lidar com isso? A minha relação com a comida, ela é uma relação de prazer. Eu gosto de comer, eu gosto de comer bem, só que nem tudo na vida é possível o tempo todo. Nem tudo é perfeito. Então, eu amo um bom vinho, amo uma boa massa, amo um doce, mas tenho a consciência de que eu não posso comer isso todos os dias por uma questão de saúde. Uhum. Então, eu lido com tudo na minha vida dentro Com da equilíbrio. realidade. O que eu quero e o que pode ser, né? Então, eu me entendo muito bem com a comida, eu entendo a hora de sair para comer, a hora de ir em casa pegar um pouco mais leve, é uma relação bem tranquila. E é isso. É porque assim, por que eu pergunto? Porque olha só, a pessoa quando ela não trabalha com isso, quando ela não vive isso, é uma coisa, né? A pessoa quando ela vive aquilo, igual por exemplo, você convive, você visita restaurantes, hoje em dia você está morando em São Paulo, né? Sim. Então, é um centro gastronômico fantástico. São Paulo tem 1.001 milhão de possibilidades. Então, quando você convive com isso, aí você fica ali na berlinda, né? Você fica assim... E eu sempre vejo que você tá sempre bem e tal. Porque, igual eu falei, todo mundo tem seus desequilíbrios. E a comida é o primeiro lugar que a gente vai em cima, né? Pra poder descontar, vamos pôr assim, descontar o estresse, descontar a tristeza, comemorar a alegria, porque você tá alegre, você quer comer, você tá feliz, você tá triste, você quer comer. Enfim, então, eu acho muito bacana acho você muito jovem por trabalhar com comida, ter esse equilíbrio, porque isso é um equilíbrio, né? De lidar com isso. Eu acho que comida precisa passar muito por autoconhecimento. Você precisa se conhecer para lidar com você, para lidar com o mundo. É impossível viver no mundo em que nós vivemos cada vez mais caótico se nós não estamos em paz conosco. Então, eu acho que a comida passa muito por isso. Eu vou descontar a minha frustração, a minha ansiedade, a minha tristeza nessa comida? Vou, mas de maneira consciente. Amanhã eu vou voltar para minha saladinha com o meu pedaço de carne. Acho que é ir encontrando esse equilíbrio em relação ao que nós comemos. Eu bato muito nessa tecla. É preciso entender o porquê de você comer da maneira como você come. E a Elisete falou isso de uma maneira muito bacana, que é entender como aquele meio influencia no que você come. E eu tenho anos de análise. E se tem algo que eu aprendi nesses anos, é a entender o que é meu e o que é do outro. E percebo em muitas pessoas esse comportamento, inclusive em mim por muitos anos, de carregar certas culpas, descontar certas frustrações na comida por algo que não é meu. No dia que eu fiz as pazes comigo, a minha relação com a comida mudou completamente. Ai, você falou uma coisa tão bacana, gente. Fazer as pazes consigo mesmo, né? Com você mesmo. É uma coisa bacana. É a gente se amar, se aceitar. A Elisete estava falando sobre isso hoje mais cedo. É a gente entender quem a gente é, o que a gente quer, entendeu? É a gente entender. Isso é muito bacana. Eu vou agora pedir para vocês experimentarem a entradinha que eu fiz para vocês, tá? Elisete, não adianta fazer essa cara. Você não come ceviche? Nunca comeu, mas vai comer hoje. Só por causa da Regina. Vai comer agora, nós vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E a Elisete vai comer ali. Pelo menos a metade. Pode comer, Elisete. A metade tem que ser gravado para as pessoas verem. Gente, o povo... É ceviche, gente. Ceviche é uma coisa maravilhosa. A entradinha que eu fiz, ó. Top da galáxia para eles. Eu tenho certeza que eles vão comer. E vão gostar. Beijo. Até daqui a pouco. Laia.